Muito bem. Agora a gente vai fazer uma formação de perspectiva com 2 pontos de fuga, tá? Então, 2 pontos de fuga seria a nossa visão periférica, tá? Os 2 pontos de fuga eles estariam na mesma linha, porque né, nossos olhos estão alinhados. Então, o que a gente está enxergando estaria no meio dessa visão periférica. Eu vou colocar os pontos de fuga aqui no meio, nos extremos da folha. Ó. Vou colocar aqui o ponto de fuga 2 e o ponto de fuga 1 aqui. Deixa eu marcar a caneta para enxergar bem aí. Aqui, 1, 2. Tá? Estão alinhados horizontal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente não pode começar com forma geométrica, porque agora nós temos que obedecer todas as linhas que estariam na face, digamos, do quadrado, né? Estariam puxando para o ponto de 1 e a outra face para o ponto 1, ponto 2. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que iniciar pelo canto do objeto. Então vamos começar pelo quadrado. Vamos lá, vamos colocar uma linha aqui no meio. Eu vou pegar, puxar essa face para o ponto 1. E vou estar terminando já o quadrado aqui, ó. Quer ver? Eu vou pegar, meu quadrado vai chegar até aqui. Aí. Lembrando que vocês podem usar o esquadro aqui, tá? Aí, agora eu tenho o quadrado, esse quadrado já está na perspectiva. Né? Eu vou pegar agora e puxar esse quadrado para o ponto 2. Aqui, ó. E vou escolher a extrusão. Eu quero que seja bem comprida essa aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui um canetão. Vocês vão utilizar também a caneta 0.8, tá? Estou usando esse canetão aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar a régua sem sujar minha régua. Até que deu. Lembrando de usar a régua invertida com a caneta Nankin. Acho que eu sujei minha régua agora. Tá? E vamos achurar uma das faces. Isso aconteceria com um quadrado ou um retângulo que estaria meio que no centro dos pontos de fuga e estaria alinhado com o ponto de fuga. Então, vamos fazer uma outra forma retangular acima para a gente ver. Vamos lá. Vamos colocar aqui em cima. Vou deslocar do meio, um pouquinho para a direita, só para ele dar um efeito diferente. Aqui, ó. Temos um cantinho. Vou puxar no ponto 1. Vou puxar no ponto 1 aqui a face. E vou decidir o quanto que é a extrusão. Eu vou pegar a extrusão bem comprida aqui, ó. Você pode vir com... Lembrando que, ó, usa a régua paralela aqui, ó. Usa a régua, usa o esquadro aqui, bonitinho, ó. Desliza. Ops, desliza, vai lá e dá bem certinho. Oh, meu Deus. E aqui. Aí, ó, garoto. Um pouquinho torto. Aí, agora que eu tenho essa face, eu vou puxar para o ponto 2. Peguei lá. Puxei. Puxei. E aqui, ó. A parte de baixo. Puxei também, ó. Só que não passei por cima desse objeto, tá? Só puxei o cantinho. Aí eu vou decidir o quanto eu quero dessa extrusão aqui. Digamos que eu quero deixar mais curto aqui, só pra vocês verem. Aqui. E vou puxar lá pro ponto 1.
Então, bem simples, ó. Essa face puxou para o ponto 2, essa face puxou para o ponto 1. Aí a parte de baixo, imagine que isso daqui seria o quadrado, puxou tudo para o ponto 2. Imagine que esse aqui seria o quadrado e puxou tudo para o ponto 1. Tá? Tenta enxergar. Eu vou contornar para ficar mais fácil vocês enxergarem aí. Aí, ó. Eu vou achurar a parte de baixo aqui. Já. Muito bem. Agora deu para entender melhor, né? A parte de baixo, né? Espaço 2, espaço 1, face. Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Vou usar o paquímetro aqui que é mais fácil. Aqui. Vou colocar ele um pouquinho para a esquerda agora. Fazer uma peça mais alta. Vou puxar para ponto 2. Vou puxar para o ponto 1, depois escolho o quanto eu quero de extrusão. Tá. Eu vou querer que ele seja... Pode ser curto, pode ser comprido, ou fazer curtinhos aqui. Deixa eu usar a régua para não sujar meu paquímetro. Paquímetro não, escalímetro. Escalímetro. Vou puxar esse quadrado agora para o ponto de fuga. Esse retângulo. Aqui. Vou decidir o quanto quero de extrusão. Vou colocar a extrusão mais curta. Vou fazer uma chura aqui embaixo, na parte superior aqui, para ficar marcado o que está entre a sobreposição. Está sobre ou sobre. Aqui, ó. Aí, ó. Então, deixa mais grossinho aqui. Temos nosso objeto. Aí você pode dizer assim, ó, esse aqui ficou fácil, esse de baixo ficou mais difícil. Mas se você pegar a folha, ó, e virar, você vê que é a mesma coisa. Ó.
desde que esteja certo. Primeiro esquema, tá? Não esqueçam da margem, do nome e tudo mais. Vamos para o próximo. Muito bem. Agora a gente vai fazer um desenho sobreposto. A gente vai sobrepor duas formas geométricas. Então a gente vai pegar o quadrado, o triângulo, como a gente fez no outro exercício, sobrepor ele e puxar e fazer uma casinha. Só que agora a gente vai colocar ela no meio, porque a gente tem dois pontos de fuga para obedecer. Então eu vou colocar aqui o ponto 1, vou colocar aqui o ponto 2. Aí. A gente vai iniciar pela forma quadrada. Então, para fazer a forma quadrada, a gente precisa começar pelo canto dele. Então, como eu tenho mais espaço para o lado lateral, para a lateral da direita, eu vou deixar mais espaço para a direita. Vou colocar um pouquinho, a linha um pouquinho para a esquerda. Ó. Vou colocar ela meio que centralizada. Agora, eu vou pegar aqui e vou puxar no ponto de fuga. Opa! Aqui, vou puxar no ponto de fuga. Aqui. Vou puxar no ponto 2 já também. Vou fechar a forma quadrada. Então, é uma forma retangular, na realidade. Ó, vou fechar a frente aqui. E vou deixar mais comprida a parte da lateral aqui, direita, para a gente fazer as portinhas, as janelinhas, né? Tá, eu tenho aqui já o quadrado em extrusão. Agora eu preciso colocar o triângulo. Só que para mim fazer o triângulo, eu preciso achar o meio desse quadrado. Como que eu vou fazer o meio? Não posso medir aqui pela metade. Achar metade aqui na horizontal, porque ele está na perspectiva. O único jeito de a gente achar o meio do quadrado é a gente fazer um X. Vou ligar uma ponta na outra. Vou ligar uma outra ponta do quadrado na outra. E agora eu tenho o meio. O meio seria aqui. Pode ver o quanto fica mais largo para a direita. Né? Então agora eu vou pegar esse centro aqui e vou elevar ele para achar a ponta do triângulo. Ó, achei a ponta do triângulo. E agora eu vou passar ele encostando. Passando e encostando no quadrado. Ó. Encostei no quadrado e passo. Ó, passei. Aí tá, professor, que tamanho que tem que ser essas abinhas aqui? Você vai fazer o seguinte, você decide uma das abas, digamos que essa aqui esteja com o comprimento ideal, pega no ponto de fuga aqui, mira lá e passa. Aonde chegar, você faz a ponta encostar. Então, vou fazer essa ponta, chegar até essa linha que marcou no ponto de fuga lá. Ó. Então, eu tenho isso daqui. Tá? Só que agora eu não vou fechar o triângulo. Eu vou deixar essa aba passando só. Eu vou pegar agora esse triângulo que está sem a base de baixo e vou traçar no ponto 2. Triângulo sem a linha de baixo. Ó. Vou aproveitar aquela abinha lá de trás e vou puxar também no ponto 2. Ó. Puxei no ponto 2. Olha como ficou. Então é como se eu tivesse pego o triângulo e puxado na perspectiva. Só que eu não fiz a extrusão dessa linha aqui. Tá? Então agora, nesse momento aqui, eu vou limpar esse desenho aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Vou tirar o X. Aqui, ó. O bom do vídeo é que vocês podem voltar aí para olhar onde que estava o passo, né? Aqui vou tirar as linhas que eu não vou utilizar. Essa sobreposição aqui. E agora eu vou fazer uma outra coisa que é levar essa linha paralela até o fundo, passando por cima do quadrado e vou repetir a linha. Ó. Ela está paralela aqui, repetir ela no final. Olha como ela ficou. Tá? Beleza. Imaginando que essa casa esteja com o telhado exatamente em cima do quadrado, ó, em cima das paredes. Não está tendo aquela aba à frente, né, aquela proteção. Ela está bem chucra, que nem diz outro. E agora a gente vai colocar uma porta aqui. Então, vou pegar
usar o esquadro aqui. Ó, vou fazer a linha da porta. Aqui, ó, lembrando que eu estou usando a paralela aqui embaixo. Janela. Para mim saber a linha, que seria a linha horizontal, que agora está na perspectiva do ponto 1, eu vou ligar a parte de cima de uma das linhas, tipo, eu desenhei só a linha da porta e puxei por cima, ó. Aí eu tenho limite. Aí eu decido, eu não vou decidir a altura fazendo as duas linhas, tipo, faz uma das linhas só, eu quero que seja essa altura aqui. Então se liga com o ponto 1 e traça. Aonde der, conecta com a outra linha. Mesmo esquema. Para eu poder fazer as janelas lá de cá, eu vou vir com o ponto 1 aqui e vou levar até no outro lado. Vim com o ponto 1 e vou até a divisa ali, ó, o cantinho da forma quadrada. Ó. Cheguei aqui. Então temos esses dois pontos aqui. Eu não vou puxar aqui de dentro, vou puxar dos pontos que estão no canto do quadrado. E vou puxar para o ponto 2 agora. Por quê? Essa seria a altura dessas janelas comparada com o lado esquerdo. Vou fazer aqui uma janela. Aí, ok? Com relação à largura das janelas, para que elas se igualem a esse lado, eu vou estar ensinando em umas próximas aulas. Agora, eu preciso fazer a extrusão de cada parte, né? Então, eu vou começar fazendo a extrusão da parte de baixo da porta. Fiz o cantinho. Agora, como esse visualizador está nessa altura, no meio da casa, tipo aqui em cima, só que nessa linha aqui, ele vai enxergar um pouquinho da parte de cima e ele vai enxergar um pouquinho da parte de baixo também. Então, você vai pegar o canto, vou pegar uma régua transparente aqui, canto, e vai mirar no cantinho da parte de cima da porta, ó. Ali, ó. E eu vou pegar o ponto 1, vou empurrar ele. Aqui. Vou pegar a parte de baixo também, vou pegar o ponto 1, vou empurrar ele. E deixa eu só firmar mais esse traço aqui, que não está encostando embaixo. Aí. E vou fechar aqui a linha para dar a espessura da porta. Lembrando que agora eu tenho esse corte, vai ser para o ponto 2, e agora nós temos os outros cortes, que antigamente era horizontal, porque a gente não tinha nada de referência no lado esquerdo. Agora a gente tem. Então, os cortes que antes era horizontal, agora vai para o ponto 1. Então, vou fazer a extrusão da janela. Vamos ver se ele pega a parte de baixo. Pega a mínima coisa a parte de baixo no meu ângulo aqui, né? De repente, se o de você estiver um pouquinho assim, um pouquinho abaixo, vai dar levemente diferente. Vou fechar a extrusão aqui. E agora eu vou pegar o ponto 1, que eu vou traçar essa linha aqui. Na parte que antes era paralela, né? Agora nós obedecemos para o ponto 1. Ó. Agora, esse corte aqui, vamos ver se pega o número 1, pega um pouquinho. O corte de cima pega o número 1, pega também. Porque o que acontece? Se essas são o limite da tua visão periférica, isso quer dizer que você não está aqui. E você também não está aqui. Você está aqui. Você está enxergando essa face da casa e essa face. Então quer dizer que você está aqui. Se você está com essa visão aqui, você não vai enxergar essa parte aqui. E nem essa parte aqui. Você vai enxergar essas bordas aqui. Se você está aqui, você vai enxergar essa borda e essa borda. É um pouco confuso para quem não tem muito costume de jogar videogame ou não tem um conhecimento básico de perspectiva, porque esse aqui é um conhecimento muito básico. Esse aqui é um conhecimento que deveria ser aprendido lá pela quinta série, quinto ano, né? Nossa, aqui ficou um pouco erguido demais, mais baixinho aqui. Aí. Desce um pouquinho mais. Aí, garoto. Então,
se você já tem esse conhecimento, beleza, vai ficar bem fácil de você assimilar isso daí com os outros exercícios. Se você não tem, é interessante você pesquisar mais materiais sobre perspectiva para você trabalhar na sua percepção, porque desenhar é bem fácil. O difícil é você ter essa percepção, enxergar a perspectiva. E é mais um motivo para você exercitar isso, porque o dia que você for apresentar um desenho para um cliente, o cliente não tem noção de perspectiva. Você tem que criar essa representação para ele, tá? Agora aqui. Até aqui, a gente fez a mesma coisa que aquele outro exercício, que a gente fez a explosão do quadrado do triângulo. Só que agora a gente vai fazer uma prolongação desse telhado para trás, uma prolongação desse telhado para frente. Então, eu vou pegar essa parte triangular aqui, vou jogar para trás mais um espaço aqui, paralelo, né? E fechei o telhado. Ó. E vou pegar essa linha aqui e vou passar ela também, uma quantidade aqui, mais para, como se ela fosse uma proteção da forma quadrada, tá? Ó, puxei ela aqui, passou, beleza. Agora, isso aqui, eu vou puxar paralelo, também aqui, ó. E vou puxar o ponto 2. Vou prolongar aqui, ó, o triângulo. Estou prolongando, ó. Pode ver que eu peguei as linhas do triângulo e prolonguei. Peguei as linhas do triângulo e prolonguei, tá? Agora eu vou passar o canetão para a gente ver como ficou a peça. Já que sujei minha régua, agora vai. Agora vai. Por que não dá para sujar a régua? Porque às vezes está riscando e você puxa para baixo, você acaba manchando a folha. Uma coisa importantíssima é se manter a limpeza do teu trabalho. O que dá para fazer também que é bacana é você ter uma régua só para passar caneta. Uma régua pequenininha, curtinha. Porque você precisa de uma régua comprida para alcançar os pontos, uma régua curtinha para fazer esses acabamentos. Aí, ó.
Agora eu vou limpar os traços. Vocês não precisam limpar os traços, tá? Pode deixar todos os traços aparecendo até para mim poder enxergar aonde que vocês puxaram, identificar mais fácil o erro, o acerto, né? Aí, ó. Eu vou encontrar agora, deixa eu alinhar aqui, ver se eu encontro agora o chão dele, tá? Vou me dar no cantinho, um pouquinho para dentro para pensar na espessura da parede. Ah, ele pegou um pedacinho só, aqui um pedacinho só. Ele viria até aqui atrás. Vamos puxar esse fundo aqui também atrás e liguei ele no meio. Vou pegar o quadrado aqui, vou puxar no ponto de fuga, só para ver aonde seria. Ó, se tivesse a transparência desse quadrado, ó, o fundo do quadrado seria aqui, ó. Então, digamos que eu queira pintar uma parede de azul. Essa parede da esquerda é azul. Então aqui o azul viria só até aqui. E isso aqui, essa janela já estaria aparecendo a outra parede, tá? Então dá para você fazer uma achura interna aqui com uma direção. A achura é interessante para representação e para compreensão do volume. Aqui vou usar uma outra achura, outra direção para mostrar que é o outro ambiente, no caso. Tá? Se quiserem, o que dá para fazer também é pintar de preto, também fica legal. Você pintar toda a parte de dentro de preto. Daí eu até recomendo usar um canetão um pouquinho mais grosso, para não gastar a caneta nanquim, porque a caneta nanquim tá cara. Quando eu comecei a dar aula para arquitetura e para design, que a gente começou a utilizar a caneta nanquim era R$3,50. Aí, conforme foi o uso e foi muito o consumo, a procura, os provedores aumentaram os preços. Hoje está em torno de R$15 já. Bom, se decidem, se quiserem achurar, se quiserem preencher, com vocês, tá? Esse é o nosso exercício padrão. Agora, a atividade que vocês vão ter que desenvolver aí vai ser a seguinte. Vocês vão criar em uma folha uma casa que esteja no meio, como eu fiz ali, tá? Vocês vão fazer esse exercício aqui em uma folha. Tá? Uma folha. E uma outra folha, essa casa vai estar para baixo, tá? Vamos começar pelo meio também, vamos puxar lá. Vai puxar lá. A casa vai estar para baixo. Com a mesma ideia que a gente desenvolveu ali, prolongando e tal. E em uma terceira folha, vocês vão fazer a casa lá em cima. Aqui, vão desenvolver essas extrusões. Vão fazer o X, encontrar o meio, fazer o triângulo, puxar a ponta para fora,
prolongar o telhado. E fazer a janela e porta, ok? Então são 3 folhas, 3 exercícios. A casa no meio, como eu mostrei ali, a casa para baixo e a casa para cima. Em 3 folhas diferentes. O ponto de fuga sempre vai ser a tua visão periférica e os objetos vão estar entre os pontos. Se você deixar a linha muito próxima do ponto, a perspectiva vai ficar muito aguda. Então, coloca mais no centro, um pouquinho para a esquerda, um pouco para a direita. Nesse caso, que tem bastante espaço para a direita, eu coloco ele um pouquinho mais para a esquerda, porque ele tem uma extrusão melhor para a parte que vai ser mais comprida. Mas se eu quero apresentar mais essa face, eu jogo ela um pouquinho mais para a direita para que essa face apareça mais. Ok? Podem fazer. Muito bem. Agora a gente vai trabalhar com 3 pontos de fuga. Tá? Então, normal, a gente vai ter o ponto 1, na mesma linha, o ponto 2, e agora a gente vai ter na parte de baixo ou na parte superior, dependendo da maneira que você quer expressar essa perspectiva, vamos colocar o ponto 3. Eu vou colocar um pouquinho para a esquerda, não vou centralizar. O que eu vou estar fazendo? Todas as linhas que eu tenho para a esquerda, que eram horizontais para a esquerda, eu comecei a puxar para o ponto 1 no exercício 2 pontos de fuga, certo? Todas as linhas que eu tinha para a direita, eu puxava para o ponto 2. Agora, todas as linhas que antes que era vertical, que estavam na vertical, a gente vai puxar agora para um ponto número 3. Então, vou iniciar fazendo a linha do meio centralizado com 3. Não necessariamente precisa do ponto 3. Precisa estar centralizado no ponto 3. Pode estar um pouquinho, dependendo muito do ângulo. Só que eu não quero dar tanta distorção no meio. Então, eu vou deixar o meio alinhado com o ponto 3. Ó. Tá? Vou fazer um tracinho mais firme aqui. Deixa eu usar um. Ó. Aqui. Vou obedecer o ponto 1. Ó, pode perceber que até essa parte ele é igual ao exercício de 2 pontos de fuga. Ó. Ok? Agora eu preciso achar a extrusão do lado esquerdo. Então digamos que eu quero que seja aqui. Só que agora ele não vai ser reto. Não vai ser para baixo, ele vai puxar para o ponto 3. Vai ser uma linha na diagonal. Ó. Vai criar uma distorção. Agora eu vou pegar e escolher o quanto quer de extrusão e vou fechar o ponto 3. Ó. Temos um objeto com 3 pontos de fuga. Ó. Vou fazer uma... Ok? Tá? Então eu quero que vocês façam esse elemento. E agora a gente vai fazer a casa com 3 pontos de fuga. Então, se vocês perceberem aqui no exercício, vocês vão ver que ficou bem agudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa face um pouquinho para cá, para ela ficar um pouquinho mais aberta, e vou deixar o ponto 3 um pouquinho mais para baixo, para que ele não fique tão agudo a perspectiva. Então, ponto 1, ponto 2, e aqui embaixo, ponto 3. Novamente, vou riscar e vou deixar ele um pouquinho já na diagonal aqui, ó. O ângulo. Vou
puxar ele no ponto 1. Vou puxar no ponto 2. Ó, parece que ele tá tortinho. Na realidade ele tá angulado. Agora eu vou decidir onde que eu quero o final da forma aqui, ó. No ponto 3, puxei, escolhi o final, vou deixar ela bem lá no fundo para ela dar um efeito. Tipo ele efeito meio de olho de peixe. Aqui, ó. Aí. Agora eu preciso achar o meio do quadrado. Vou fazer o quê? Mirei no 3. Risquei, achei o meio. Ó, para achar o meio, eu puxei lá do ponto 3, passei pelo meio do X, achei a altura que eu quero o triângulo e vou novamente passar. Vou pegar a ponta do triângulo, vou pegar a ponta do quadrado e vou passar também. O quanto eu vou passar, eu vou decidir aqui no ponto 1, ó. Eu quero que seja esse comprimento do lado direito, então eu vou puxar com o ponto 1 só para achar o limite daquele. Então eu já vou tirar essa ponta que sobrou, ó. Eu não preciso mais dessa linha, ó. Lembrando que eu não vou fechar o triângulo embaixo, ó. Ok? Agora eu vou puxar o triângulo pro ponto 2. Vou puxar a ponta do triângulo pro ponto 2. Só que eu vou fazer agora, eu já vou prolongar o telhado, ó. Vou prolongar aquela partezinha do telhado que eu queria, ó. Eu já vou pegar paralelo aqui, vou trazer para cá e já vou fazer essa prolongação. E paralelo aqui, vou trazer aqui, prolonguei. Agora, baseado na linha 2, batendo na ponta do triângulo, eu vou fechar aqui, ó. Ó, temos um telhado. E aqui atrás eu levo paralela, rego aqui, paralelo aqui atrás, já vou levar um pouquinho para fora para fazer a prolongação, ó. Prolonguei, ok? Vou pegar a altura que eu quero fazer da porta e já vou riscar no ponto 3, ó. Lembrando que todas as linhas que antes eram verticais, agora vai puxar para o ponto 3. Eu tenho uma regra, né? A vertical vai ser ponto 3, a horizontal a horizontal vai ser do ponto 1. E a extrusão, que seria os traços da direita, vai ser para o ponto 2. Ó, aqui eu já vou pegar a mesma linha da parte de cima da porta para mim fazer a janela. Não que seja uma regra. Vou decidir onde eu vou começar minha janela. Vou trazer a vertical da janela para o ponto 3. Vou pegar o final da janela, puxar para o ponto 3 também. Aí, para decidir o quanto é essa linha de baixo, vou puxar para o ponto 1, ó. Lembrando que todas as linhas da esquerda vai para o ponto 1. Eu vou empurrar essas linhas da janela até o canto da casa, ó. Puxar essas linhas da janela até o canto da casa. Esse canto da casa, eu vou puxar para o ponto 2, que vai dar a altura da janela do lado esquerdo. Eu vou decidir que eu vou começar minha janela aqui, no lado esquerdo, lado direito. E vou puxar ela para o ponto 3. Eu quero que ela termine aqui. Puxei para o lado 3. Eu quero que ela comece aqui, ponto 3. Eu quero que ela termine aqui, ponto 3. Ó como ficou. Tá? Perspectiva com 3 pontos de fuga. É bem interessante depois que você começa a desenhar a perspectiva, você começa a observar as coisas pensando, pô, esse aqui tem 2 pontos de fuga, eu utilizaria isso e tal, e tal, e tal. E agora eu vou pegar e puxar essa perspectiva, igual quando a gente estava usando só 2 pontos de fuga. Ó. Os cantinhos, o que ele está vendo. No caso, essa visão está no meio da casa, então eu vou chegar um pouquinho de cima e um pouquinho de baixo. Eu estou vendo os 2 pontos de fuga e olhando também com a parte de baixo. Então, o que eu vou enxergar seria o meio da face e a face direita e esquerda. Então, logicamente, eu vou estar enxergando a esquerda da casa, a perspectiva de baixo da casa, do chão, no caso,
Fazer essa bordinha aqui como se a porta tivesse fechado, mas não está. E aqui a parte de cima, né? Acabamento da porta. Mesma coisa eu vou fazer com a janela. Cortei aqui. Agora eu tenho que obedecer a vertical do ponto 3. Vou cortar a parte de cima. Aí, ó. Lembrando que se eu estou tendo essa visão do meio aqui, eu não enxergo essa face nem essa face, enxergo só as faces que estão sendo mostradas para mim. Ó, puxei no 3, puxei do 2, puxa bem em cima da linha ali, ó. Meu lápis está com a ponta meio grossa aqui. Aqui. Ok, então agora eu vou limpar os traços.
Muito bem, esse aqui é o exercício com 3 pontos de fuga, tá? Ó, vou inverter aqui só para você ter uma noção como seria um ponto de fuga para cima. Se você desenhar tipo uma cidade com parte do topo de vários prédios e tal. Na parte de baixo os prédios todos alinhados como se fosse uma angular. Seria mais ou menos essa percepção aqui. Muito bem. Nesse caso aqui, eu gostaria que vocês repetissem essa casa também com os 3 pontos de fuga. Com a casa embaixo, com a casa no meio e com a casa em cima. Tá? Então são 3 exercícios. Casa embaixo, ponto de fuga embaixo, ele vai ficar muito agudo, vai ficar um troço muito feio. A casa no meio e a casa bem em cima que ela vai ficar mais aberta assim, tá? Ok?